Bom dia a todos, mais uma vez vou gravar um vídeo passando para vocês um pouquinho das técnicas que eu pratico e algumas dúvidas que acabam acontecendo para quem está iniciando as técnicas energéticas, né? Então hoje é dia 3 de junho de 2016 e quem fez essa pergunta para mim foi o Flávio Lippe do nosso grupo. A gente acaba fazendo uma troca, né, de informações. Eu não sei muita coisa, o que eu sei eu estou trazendo para vocês conforme eu vou aprendendo com as práticas, com as coisas que eu aprendo com o todo, né? Com o estudo em si, eu estou fazendo o curso. Eu volto a indicar o livro da Nancy Trivilato, chama Estado Vibracional. Ele aqui explica bastante da técnica, ó, é um livrinho grosso, grande e bem técnico, mas assim, é referente às pesquisas, técnicas e aplicações do estado vibracional. Então vou falar um pouquinho do que circula por aí. O Flávio fez a seguinte pergunta para mim: você poderia fazer um vídeo explicando os principais erros e mitos que as pessoas cometem quando começam a fazer a OLV? Falar sobre as experiências e evolução com a técnica. Então, vamos explicar o que é a OLV primeiro. Oscilação longitudinal voluntária das energias. O que é essa técnica? É uma quantidade de força que você inicia mentalizando ou pela cabeça ou pelos pés. E você vai manter uma força energética, criando às vezes uma luz ou uma força energética que você coloca aqui em cima ou nos pés, com a sua imaginação, concentração e força. Esta energia, quando estiver bem concentrada e com uma intensidade legal, você vai começar a trazer ela para todo o resto do corpo. É como se você estivesse fazendo um trabalho, imagina um scanner, que você está dentro desse scanner. Essa energia começa da cabeça e vai para os pés. Dos pés ela volta imediatamente, varrendo todo o corpo. Esse é a oscilação longitudinal voluntária das energias, a famosa OLV. Alguns dão esse nome, outros chamam de EV, e existe uma confusão aí. O EV é o estado vibracional. O estado vibracional é quando você consegue energeticamente fazer com que a OLV trabalhe incessantemente. Você vai aumentando velocidade, aumentando força, aumentando a quantidade dessa movimentação, até que se crie uma descoincidência dos corpos energéticos. Então nós temos o nosso corpo físico e o nosso corpo energético. Quando você cria essa descoincidência dos corpos, você entra num estado vibracional e o corpo energético ele sai em projeção astral. Todas as noites nós fazemos isso, sem consciência, mas alguns permanecem a 30 centímetros do corpo, somente descansando o corpo físico e o corpo astral. Nós só precisamos do descanso do corpo físico, o corpo astral não tem essa necessidade. E quando você não tem essa consciência, você fica todas as noites a 30 centímetros desse nosso corpo físico. O que acontece? Quando eu iniciei as técnicas energéticas, eu não fui atrás delas porque eu queria fazer uma projeção astral ou queria fazer
a viagem astral em si, né? Eu fiz mais por questão da empatia, por sentir ser esse médium esponja que suga tudo, e meu campo magnético estava assimilando muitas coisas que me faziam adoecer. Então, a princípio, tudo que eu comecei a praticar de técnicas foi justamente para que eu pudesse trabalhar essas energias de uma forma a me livrar dessas energias que eram tão ruins, né? Então, comecei a praticar OV. Na época, eu comecei a sentir uma dificuldade de entender por que tantas formas de falar para situações que eram muito parecidas. Então, você tem a OV, você tem o EV e você tem a mobilização básica das energias. O que é a mobilização básica das energias? É a circulação fechada das energias, que é a OV, você fazer essa circulação, essa oscilação longitudinal, ela criar essa descoincidência cada vez mais. Então você tem a OV, que é a circulação fechada dessas energias, bate cabeça, pé e vai fazendo esse scanner, né? Eu chamo de scanner porque é a forma mais fácil de explicar para vocês. Depois, a mobilização básica das energias é justamente a circulação fechada das energias, mais absorção dessas energias e exteriorização de energias. Quando você faz todas essas práticas, você faz a mobilização básica das energias. A princípio é difícil entender como assim, parece tudo a mesma coisa. Não é. A absorção, por exemplo, depois eu vou postar aqui embaixo no YouTube um videozinho explicativo mesmo de como você vai sentir essas energias. A absorção de energias, em que momento que a gente absorve? Quando você está descarregado. Como existe uma troca energética muito grande, você acaba perdendo um pouco de energia, ficando com sensações de fraqueza ou de tristeza, que nós empatas pegamos tudo isso de todo mundo e você se sente cansado, você se sente fraco. Então, você vai absorver energias de todos os ambientes, por exemplo, que sejam limpos, que sejam ambientes. Você não vai absorver energia, por exemplo, de um hospital. Você vai pegar tudo que não presta ali, pessoas doentes, pessoas que estão precisando de energia. Então você passou por ali, você é sugado. Então você não vai absorver energia de um hospital, de um cemitério, nada disso, porque senão você vai captar tudo isso e vai ficar ruim. Então você vai buscar energia de onde? Do universo, das águas, mar. Você vai buscar centros de força que são energias imanentes. A gente vai trazer essa força para a gente de florestas, de lugares que são limpos energeticamente. Tá, absorveu essas energias, você tá inundado delas, você mantém um equilíbrio. Geralmente, pessoas que desencarnam, elas sentem falta dessa energia, elas não sabem buscar essas energias dessas forças imanentes. Então elas vêm tirar de onde? Vêm tirar de nós. E aí acaba essa coisa sendo descarregada de nós. Um amigo que está precisando, uma pessoa que você encontra na rua que está em desequilíbrio energético, ela suga da gente de uma forma comum, não é nenhum desespero não, gente, é simples. Na verdade, na realidade, tudo isso acaba sendo muito simples. Então, você sabe de onde tirar essa energia.
E aí você tem a exteriorização de energias, que é uma forma de você doar aquilo que você captou para esses ambientes que precisam tanto de energia o tempo todo, que são os hospitais, pessoas que estão adoecidas, pessoas que estão cemitérios, são pessoas que desencarnaram e estão lá sofrendo às vezes a degradação do corpo. Então não é um lugar que você vai lá para absorver, você vai talvez exteriorizar, emanando energia para aquelas consciências que elas recebam luz, que elas recebam equilíbrio. Para que serve a exteriorização de energias? Eu pensava assim, então eu posso chegar num lugar e espalhar a minha energia para todo mundo. Tudo que eu tenho de bom eu vou doar para o planeta. Não é bem assim, tá? Você exteriorizar a energia, se você estiver num ambiente que você sente que está pesado, concentra a sua força, a sua energia. Se você estiver bem, a princípio é isso, você não vai doar nada se você não tiver nada para doar. Se você estiver vazio de energia, como é que você vai poder doar alguma coisa? Não vai. Aí você vai ficar ruim lá na frente. Então, eu estou num ambiente que está em desequilíbrio, eu estou sentindo, e os empatas sabem o que é isso, entrar num lugar que você não está sentindo legal. Primeira etapa, você vai, se você tiver energia suficiente, você vai doar, você vai mentalizar, vai num cantinho, nem que seja num banheiro, para que ninguém veja, ou para que você possa emanar essa energia para o ambiente. Se você sentir que você pode, emane energia, essa energia que você, para que o equilíbrio do ambiente volte a ficar legal. Uma casa que você entra que está em desarmonia, você sentiu um impacto energético, você pode doar sem problema. Cuidado que ao invés de você exteriorizar a energia, você absorver. Você vai sair carregado. Às vezes a gente não sabe essa diferença. E é treino, não adianta, é treino. Você fazer, praticar todo dia, você vai entender e vai sentir essas energias, tá? Então, emana suas energias, exterioriza o que você tem de melhor para aquele ambiente, para que a harmonia volte, para que as pessoas que estejam ali fiquem bem. Você não vai num trio elétrico, eu vou emanar energia para as pessoas aqui. Por que você não deve fazer isso? Porque você vai estar atraindo consciências que não são legais. Elas vão olhar e falar assim, olha aquele ser ali, ó. Ele está querendo melhorar o ambiente, ele está querendo melhorar o mundo e vamos cair em cima dele, cair de pau. Então, cuidado. É bom senso, gente, é imprescindível nessa captação de energia, nessa exteriorização de energia. Vamos saber fazer isso. E como que a gente faz para aprender, né, a praticar isso? Primeiro, ouve essa primeira que eu falei, oscilação longitudinal. Você pratica, ouve de cima a baixo. Eu estou fazendo um curso Metadespecificidade da Conscienciologia com a Nancy Trivelato e a Wagner Alegretti. E a gente tem tarefas a cumprir. Dentre todas as tarefas, uma delas é a prática dessa ouve, que a gente faz 20 vezes ao dia durante 5 minutos. Não é fácil, porque você fala, vou fazer 20 vezes rapidinho. Não, eu paro 1 hora, faço 1 hora. Não é assim. Você tem que praticar desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Em várias situações, em várias... se você entrar num lugar, você faz a prática energética. Você está conversando com uma pessoa que você sente que está sendo...
Esse vampiro energético, você faz a prática energética conversando com a pessoa, porque você começa a praticar. Você vai sentir a energia sempre? Não vai, né? Então é legal que você faça a prática. Comece sozinho, em casa, vá fazendo ao longo do dia, tenha um tempinho para o trabalho, vai lá fazer essa ouve, e você começa a praticar e começa a sentir as suas energias de uma forma diferente. Cada hora essa energia está diferente, ela não é sempre a mesma coisa. Tem momentos que você vai sentir ela mais forte, ela realmente passando como um scanner pelo seu corpo, e tem hora que você não vai sentir absolutamente nada, porque ou está carregado lá fora, ou porque você não está concentrado. Tem inúmeras situações que acabam desconcentrando você, né? Mas nem sempre você acaba conseguindo fazer 20 vezes por dia. E lá na frente, quando você estiver em equilíbrio energético, você vai começar a compreender. Você não vai precisar fazer 20 vezes ao dia, mas você faz como asepsia. Você fala, opa, senti uma coisa aqui não tá legal. Vou praticar, ouve, rapidinho eu consigo equilibrar essas energias. Mas a princípio, como é que você vai entender se você não pratica, né? É legal praticar sempre, é legal fazer sempre, para você entender as suas energias. Eu falo muito, gente, compreendam as suas energias. Eu falo que centros espíritas, igrejas, evangélicos, as pessoas deviam ter uma plaquinha na porta da entrada delas para explicar como é que funciona, né? Nós mesmos podemos equilibrar as nossas energias, não preciso ir a lugar nenhum para fazer isso. Por isso que eu falo, puxa, a gente ao nascer devia ter alguém informando isso pra gente. Faça sua prática energética. Tem gente que não precisa, tem gente que talvez já nasça sabendo. Eu acho que essas crianças que estão vindo aí, elas vão trazer essa nova forma de vida, acrescentar isso na forma de... Você vai tomar um banho, você já faz uma prática energética e tá tudo certo. Então, sabe, é aprendendo mesmo. E aí o Flávio perguntou para mim, quais são os erros e quais são os mitos, né? Eu acho que o maior erro que a gente pode ter numa prática energética é você achar que domina a técnica, né? Cada momento que você vai aplicar a técnica ao longo do seu dia, você se depara com uma situação energética nova, né? Do que vem externo, do que vem de alguém que está do seu lado, na sua residência, o seu estado consciencial, como você está nesse momento, se você está em equilíbrio, se você está em desequilíbrio, se você está com problema, se está sem problema. Então, não achar que a gente sabe tudo ou que a gente domina a técnica. Vou aplicar a técnica aqui, tá tudo certo e acabou. Não é. Porque a gente se depara com situações diferentes a cada momento, a cada tempo. E não é sempre que a gente sente a mesma energia, ela oscila muito, né? Oscila por causa da nossa lucidez, da nossa falta de lucidez, talvez, né? Então, cada momento que a gente pratica a técnica, esses 5 minutos que eu faço 20 vezes ao dia, a forma de sentir é diferente. Então imagina por aí eu achar que eu sei que já faço isso e tá tudo certo. Não é, tá? Não é assim. E os mitos, eu acho que um deles é você em qualquer situação achar que sabe tudo. Eu domino a técnica e se engrandecer, né? Você não tem domínio da técnica. Você pode encontrar uma pessoa altamente energética, maligna, né, com uma energia super ruim, e você achar que você vai dominar e não domina nada. Você vai perceber que você está diante de uma situação nova. Então, humildade com cada situação nova que aconteça,
física ou extrafísica, eu acho que a gente tem que ter essa humildade de entender que nós não dominamos nada, nada. A gente aprende na raça. Eu falo que a gente tem que ser um personal energético mesmo. Tem gente que vai me ouvir e falar, puta, essa é doida, varrida. Desculpa, mas eu aprendi isso e eu acho que tá fazendo um efeito, né? Uma das coisas é a prática dela, você começa a perceber um monte de coisa. Você começa a modificar seu padrão energético, você amplia a sua consciência, a sua lucidez, você consegue enxergar situações de uma forma mais clara, você tem uma abertura para a psíquica, né? Muito grande, você começa a sentir melhor as coisas, você tem um maior equilíbrio, né? Serenidade com as coisas, sabe? Porque a gente não... Eu acho que você equilibra isso em você também. Não adianta você ser ansioso, você atacar as pessoas, porque você está mobilizando uma energia muito negativa. Então, quando você começa a trabalhar a sua energia, você equilibra isso em você. E você se torna mais sereno. Você consegue enxergar as coisas com uma visão diferente. Você tem essa serenidade, esse amor pelo próximo, você enxerga situações, você tem um amparo maior, né? E como eu falei lá no começo do vídeo, você nunca... Eu não entrei para fazer técnicas para poder fazer projeção astral, mas elas começaram a acontecer, porque a descoincidência desses corpos... O EV em si, ele não acontece todos os dias ou todos os momentos que eu faço a OLV. Não. Algumas vezes eles acontecem. Se eu contar de 3 meses, eu devo ter tido, que eu me lembre, pelo menos uns 5 EVs. E foram fantásticos os EVs, porque eu pelo menos, eu vou falar da minha experiência. Não dá para você explicar uma coisa que você não sente, que o melhor que você sente, mas que você não consegue pôr para fora, para explicar. Então, como eu falo, eu sinto a energia varrendo o meu corpo como se fosse... Se vocês já fizeram fisioterapia, já viu aquele aparelhinho que se coloca na pele para aliviar a dor? Mais ou menos eu sinto daquela forma, numa forma bem sutil, sem dor, não é uma coisa que causa dor, não. Ela vibrando em volta do meu corpo todo, então desde a cabeça até os pés, essa energia circula de uma forma bem legal. Quando existe a descoincidência, que a gente chama de EV, é como se esses corpos eles entrassem numa descoincidência muito grande. E isso acontece muito quando você está fazendo a projeção, ou quando você sai, ou quando você chega, né? Dessa projeção astral. Nesse momento, Kátia, eu escuto um barulho como se fosse uma descarga mesmo elétrica. Não causa dor, mas eu ouço o barulho desse encaixe que existe no corpo físico com o corpo astral. Aconteceu acho que umas 4 ou 5 vezes já desse estado vibracional acontecer. E uma outra vez que aconteceu foi muito engraçado. Eu estava em cima de uma esteira fazendo exercício, fazendo uma ginástica. Eu coloquei uma música para sair daquele ambiente, né, que você fica na academia, e fazendo a prática a ginástica, você vê que eu pratico o tempo todo, e uma das coisas foi justamente eu entrar em EV em cima da esteira. Olha o perigo, eu podia ter levado um tombo horroroso ali. Mas foi uma coisa muito forte, que nunca tinha acontecido. Eu sempre sinto esse estado vibracional quando eu estou saindo ou chegando da projeção astral. Não é toda vez também que eu faço projeção que eu sinto EV. Não, algumas vezes sim, outras não.
Mas essa vez, em cima de uma esteira, eu lá caminhando e a musiquinha acontecendo, eu entrei no estado vibracional e eu comecei a crescer. Veio um estado de vibração muito grande. Então eu falei, puxa vida, olha que legal. Pela primeira vez eu precisei o EV acordada, completamente acordada. Então é possível. Então você faz a prática, sabe? Você vai sentir algumas vezes, não são todas as vezes que o EV em si acontece. E o que a gente ganha fazendo isso, né? Uma das coisas é a projeção astral, que é fantástica. Quando você consegue se projetar realmente no mundo astral, você simplesmente tem a certeza, ninguém te conta, você vivencia, né? E a percepção ao seu redor, você encontrar pessoas que você consegue fazer uma leitura desse campo energético que está com a pessoa, você começa a desenvolver esses dons parapsíquicos, eles vão fluindo de uma forma muito melhor. Então, eu recomendo a técnica, eu acho, as 3 técnicas que eu falei aqui, que é a OUVE, o EV e a mobilização básica das energias. Eu comecei ouvindo o Saulo, né? O Saulo Calderon, eu coloquei todas as técnicas dele na página, no site pessoasempatas.com.br. Em orientações, você vai lá, você vai encontrar as técnicas que eu pratico. Eu vou colocar o link aqui embaixo, né, para você procurar essas informações. E aí eu comecei a fazer essas técnicas do Saulo, e agora com o curso Meta Despeticidade, a gente está fazendo justamente um trabalho diário. Várias vezes ao dia eu pratico a OUVE. E isso está abrindo muita coisa, muito campo parapsíquico. Então é audição, eu sinto algumas sinaléticas energéticas de aproximação espiritual ou de aconselhamento. Às vezes vocês estão falando comigo na página Pessoas Empatas do Facebook, às vezes em inbox, ou às vezes a gente conversando mesmo, vem uma intuição para eu falar para a pessoa. Às vezes eu me recordo alguma coisa, vou ler, eu falo assim, puxa vida, mas não fui eu que escrevi isso. Então, tem uma orientação espiritual. Quanto mais eu abro esse campo energético, mais isso acontece comigo, de ajuda, de orientação. E sempre, gente, eu falo para vocês, eu não sei tudo, eu não sou dona da verdade. Eu tô dividindo com vocês aquilo que eu faço para mim. Então, é muito legal isso, e ver, sabe, algumas pessoas me chamam no inbox, falam, Kátia, puxa, você me ajudou tanto com, sabe, uma palavra, uma coisa que você colocou, ou a dedicação que você tem com a página, ou com as pessoas. Eu faço de coração, eu faço com um maior carinho. Talvez daqui a um tempo eu não consiga ter essa atenção total como eu estou tendo agora, porque são momentos da vida da gente, né? Se isso crescer muito, eu tenho medo de não dar conta, mas eu estou fazendo o que eu posso, da maneira que eu posso, com a intenção das melhores, de poder ajudar quem chega até a página, quem chega no site. Eu tento responder tudo que me perguntam. Às vezes pode ficar alguma coisa em aberto porque eu não sei, ou se eu não sei eu vou procurar saber, e a gente vai trocando, né? Então, espero que eu tenha conseguido responder sua pergunta, Flávio, né, do que é cada técnica dessa.
Eu sempre agradeço o Saulo porque ele me ajudou muito com isso, ele se dispôs a ensinar pessoas e eu fui uma delas, sabe? Esse projeto que está acontecendo foi de uma orientação que ele deu para todo mundo, né? E eu assimilei para mim também. Eu falo, por que eu não vou ensinar as pessoas se eu posso, né? Se eu tenho essa bagagem que eu posso ensinar alguém. Então, é muito gratificante, gente, quando vocês chegam para mim falando que eu consegui ajudar, não sou eu. Eu sei que eu tenho um amparo muito grande, eu tenho mentores e deve ser através deles que isso chega até vocês, até mim e até vocês. Então, Cris, ficou uma graça o site, eu te agradeço de montão. A Cris Fernandes, ela é uma graça de pessoa, quem confiar no trabalho dela é só olhar o que ela fez com a página, ela repaginou, ela criou o site e fez um logo agora para pessoas empatas. Então, nós temos o site, empatas.com.br, nós temos a página no Facebook, que é o Facebook /Pessoas Empatas, e tem a Kátia de Jaime, que sou eu, prazer, no YouTube, falando, postando vídeos e tentando ajudar um pouquinho com a experiência que eu vou adquirindo aí em tão pouco tempo, né? São só 50 anos de vida e experiência que eu tô ao longo desse tempo aí estudando, cada hora é uma coisa. Espero que consiga ter explicado para vocês o que é do que são as técnicas, né? Espero que vocês possam ter compreendido, e se não compreenderam, pergunta aqui embaixo na página, no inbox, eu vou tentar responder como eu puder. Então, fiquem com Deus. Se gostaram da página, curte aí embaixo, compartilhe com seus amigos, dá a dica lá, vamos ensinar outras pessoas que estão precisando tanto de uma prática energética, equilibrar quem nós somos, né? Um grande abraço, não esquece de curtir aqui embaixo. Eu vou ficar muito agradecida se eu puder ajudar uma ou mais pessoas. Um grande abraço a cada um.